Então, necessariamente, trabalhar 5 dias na semana pode não ser uma coisa tão produtiva. É claro que aqui no Brasil a gente está no estágio bem diferente, né? Enquanto a gente aqui no Brasil ainda tem discussões da carga horária de 220, 200, né? Que é uma jabuticaba, né? De carga horária no Brasil é uma jabuticaba, né? É 220, mas é 200 horas. A gente está discutindo questões como compensação, a gente discute questões como horário diferenciado em alguns segmentos, em algumas indústrias, né? Pensar em reduzir, né, a carga, o tempo de trabalho para 4 dias na semana é uma coisa que parece muito sofisticada, mas eu acho que é bem importante trazer isso agora, né, Valéria? Eu acho que dá uma oportunidade incrível, né, de olhar para este assunto, que é a produtividade do trabalho, né? Não é de hoje que muitas matérias e muitos estudos falam do quanto as 8 horas no dia são realmente utilizadas para o trabalho, né? E vamos lá, vamos pensar, vamos falar da realidade. Muitas vezes essas 8 horas elas não são preenchidas com trabalho. Imagina, né, um trabalhador que fica ali todos os dias da semana, 8 horas, somente as 8 horas, né, sentado ou em alguma outra atividade de trabalho. Ele muitas vezes tem que atender algo pessoal no meio do expediente. Não é incomum questões relacionadas à família, ou ele precisa ir no dentista, ou ele precisa atender algum pedido especial, ou ele tem que olhar alguma coisa na internet. Existem distrações, gente, durante as 8 horas. Já foram feitos vários estudos, isso não é matéria nova, né? E já se chegou a algumas conclusões, alguns números, de que, de fato, apenas 5 horas e meia a 6 horas são de fato produtivas. Nessa jornada, né, esperada de 8 horas. Eu acho que de tempos em tempos é totalmente salutar, independente de reduzir o número de dias na semana, a organização revisitar o quanto que está sendo nas suas práticas do dia a dia realmente produtiva, né? Reuniões que são desnecessárias eventualmente, né? Qual que é a dinâmica do trabalho das pessoas, os processos de trabalho, o quanto eles são ainda manuais, operacionais, o quanto de sistema tecnologia, né, é utilizada em prol de uma melhoria mesmo, de uma agilidade, né, e da maior produtividade. Muitas vezes se ocupam, e aqui é uma provocação, hein, meninos? Eu acho que muitas vezes se ocupa os 5 dias da semana, as 8 horas do dia, porque existe esta convenção de que tem que trabalhar essas 8 horas. E se encontram maneiras de fazer isso. Então, fazer uma reunião a mais, vou mandar vários e-mails a mais, eu vou fazer valer ali a minha presença. Mas será que, de fato, está fazendo a diferença, né, esse comportamento? Ou a gente deveria conversar mais sobre resultados, sobre aquilo que interessa, aquilo que de fato agrega valor? E aí, independentemente da questão de que eu tenho que ficar 8 horas ou não. E o quanto que uma redução possível, né? Vamos dizer que isso fosse possível considerando as nossas limitações no Brasil. O que poderia trazer de benefícios, né, para a saúde, para o bem-estar, enfim, faz sentido? Eu acho que faz sentido. E a gente, na linha que vocês estão falando, eu acho que eu acho que tem algumas coisas que a gente está tentando olhar para o futuro, porque na minha visão isso é uma discussão que a gente vai ter que modificar muito do que a gente tem hoje, né? É, não dá para a gente continuar trabalhando, principalmente no Brasil, vou falar tipo América Latina, mais de 8 horas, inclusive. Então, muitas vezes o buraco é mais embaixo.
né? Então, a carga horária está adequada, os processos estão adequados, como vocês acabaram de dizer, né? E quando a gente fala de produtividade, de resultados, né, que a Valéria está falando, também, os resultados também com relação ao turnover, burnout, está mais que comprovado. Acho que ninguém que está assistindo a gente tem dúvida, né, da questão do impacto da ansiedade, do bem-estar do trabalhador, do colaborador no ambiente, ter um bom ambiente de trabalho. Então, eu acho que é muito válido, de novo, acompanhar os resultados. Então, a matéria traz alguns resultados importantes, em termos de 39% dos funcionários sentem menos estresse, 71% houve uma redução, uma sensação de redução do burnout, quer dizer, aumento dos resultados da receita em 1,4. Acho que tem que observar, gente. A gente tem que sentar como é que é a cultura da organização, como é que a gente está trabalhando, como é que a gente está funcionando, e tem que analisar essas possibilidades. E tem um dado lá também importante, viu, Roberto? 15% dos funcionários, está lá na matéria, né, a gente viu, dizem que não vão trabalhar ou, se possível, não vão optar por não trabalhar em empresas que têm uma jornada ou têm um esquema de trabalho diferente.